Olá, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez, voltamos a esse nosso canal de comunicação para apoiarmos esse trabalho de estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, tendo como base o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos primeiramente pela oportunidade de colaborarmos com essa tarefa. Agradecemos ao plano espiritual que nos envolve, nos acolhe, nos inspira. E para esse nosso bate-papo de hoje, a proposta é que a gente faça comentários sobre o 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema Bem-aventurados os puros de coração. Na abertura do capítulo, Kardec citou o Evangelho de Mateus, naquele clássico trecho inicial do Sermão da Montanha, e em seguida um trecho do Evangelho de Marcos. Então vamos lá. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí Marcos comenta o seguinte: algumas pessoas, Jesus andava no meio da multidão sempre, algumas pessoas trouxeram alguns meninos para que Jesus os tocasse. Era uma forma de receber do Mestre alguma bênção, né? Mas os discípulos que seguiam diretamente o Mestre tentavam evitar que essa proximidade acontecesse, né? Quando Jesus observou esse movimento dos discípulos, ele ficou um pouco chateado, mas rapidamente já orientou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando então aqueles meninos e colocando as suas mãos sobre eles, Jesus de fato os abençoava. Então vejam, a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho, que são as nossas duas maiores causas de todas as nossas vicissitudes, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, o egoísmo e o orgulho. Por isso que Jesus tomou como símbolo da pureza a infância, como também já havia utilizado a infância como símbolo da humildade. De certa forma, essa comparação poderia não parecer justa se nós considerarmos que o espírito da criança pode ser inclusive muito antigo e pode trazer ao renascer, na vida corpórea, as imperfeições de que ainda não se livrou nas existências precedentes. Porém, vamos observar que a criança, esse espírito reencarnado, portanto, não tendo ainda podido se manifestar de maneira plena, também não manifestou suas tendências más. Por isso nos oferece um símbolo de inocência diante dessa nova vida que recebeu como graça divina. E, por outro lado, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para as crianças, mas para todos aqueles que se assemelham às crianças, que recebem o reino de Deus com a alegria, a simplicidade, a humildade das crianças. Outro aspecto importante é que, ainda quando nos manifestamos nessa vida, a nossa maturidade vai se desenvolvendo, não é? Então, de certa maneira, quando somos pequeninos ainda, necessitados dos cuidados dos nossos pais ou daqueles que são responsáveis por cuidarem de nós,
nos tornamos, então, objeto de carinho, de amor e de atenção, né? Para nos desenvolvermos, para desenvolvermos em nós as nossas potencialidades. Também ainda nesse capítulo, há uma outra reflexão que vai dizer assim: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, nas atitudes, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro sequer pensa no mal. E esse aspecto, né, foi o aspecto que Jesus utilizou para condenar o pecado mesmo em pensamento. Porque o pensamento maldoso em si já é um sinal de impureza. O mais importante aqui é nós observarmos o seguinte: somos espíritos ainda imperfeitos, porém com potencialidades que podemos desenvolver, com todas as oportunidades que Deus nos concede para evoluirmos. E essa evolução se dá de maneira gradativa, como já sabemos. Por isso que quando falamos da impureza do pensamento maldoso ou do pensamento ruim, poderíamos dizer o seguinte: numa graduação, aquela pessoa que sequer concebe um pensamento maldoso, ela já se adiantou em seu progresso. Aquela pessoa que ainda tem um pensamento maldoso, seja de inveja, de ciúme, de vingança, às vezes um pensamento maldoso de fato causar sofrimento a alguém, então aquela pessoa que ainda tem esse pensamento, mas de certa maneira o repele de maneira imediata, já progrediu um pouco. Agora, aquela pessoa que ainda tem um pensamento maldoso e fica contente quando algo de mal acontece a outra pessoa, então ela ainda está dominada pelo mal. Por isso que essa nossa luta constante de nos melhorarmos, de buscarmos modificar em nós aquilo que ainda é causa das nossas aflições, de buscarmos desenvolver em nós as virtudes que precisamos buscar, mas também dentro daquele ensinamento geral do mestre, em que ele diria: orai e vigiai, é para que vigiemos aquele mal que ainda exista dentro de nós. O mal que mais deve nos preocupar é aquele que ainda resista dentro de cada um de nós. Daí a importância, então, de, ao percebermos que um sentimento ruim irá se manifestar, seja no nosso pensamento ou em algum sentimento, em alguma emoção, que a gente possa rapidamente controlá-lo. Evitar que ele se expanda, evitar que ele se manifeste. É assim que a gente vai desenvolvendo em nós as nossas potencialidades, vamos dominando as nossas más tendências e vamos desenvolvendo em nós as virtudes que precisamos. Outro aspecto importante: Jesus foi muito criticado, de certa maneira, pelos fariseus, porque diziam que ele e seus discípulos, quando se sentavam à mesa para comer, não lavavam as mãos. E aí Jesus disse o seguinte, numa frase: não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas é o que sai de sua boca. É isso que faz imundo o homem. O que Jesus queria dizer aqui? Que importa termos aquele cuidado extremo em limparmos nossas mãos se o nosso espírito está impuro, se ainda temos pensamentos ruins, se ainda manifestamos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo. Deveríamos nos preocupar primeiro, então, em cuidarmos daquilo que sai de dentro de nós, através do que falamos, através do que pensamos, através das nossas atitudes.
Então, de nada adianta a gente aparentar sermos boas pessoas, sermos bons apenas na aparência, sermos puros de coração apenas na aparência. Temos que ser puros de coração em nossa essência, naquilo que falamos. E se não tivermos algo de bom para ser dito, que silenciemos. É melhor o silêncio do que uma palavra que possa ferir a suscetibilidade de alguém, a palavra que possa destruir a esperança de alguém, a palavra que possa desmotivar alguém a tomar um passo importante em sua vida, uma palavra que só vá enaltecer os erros do outro. Já falamos aqui sobre a indulgência, sobre a benevolência, não é? E muitas vezes o silêncio é um ato de indulgência. Quando nos calamos diante da falha do nosso irmão, sabendo que nós mesmos seríamos passíveis de cometer aquele mesmo erro, esse é um exemplo da prática da indulgência. Por outro lado, ainda aqui nesse capítulo 8º, importante então observarmos que não é suficiente termos as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. E aí onde encontramos a pureza de coração? Onde podemos buscar? Alguns de nós buscam uma motivação, buscam uma inspiração na própria prática religiosa, né? E a finalidade da religião qual que seria? É sempre conduzir o homem até Deus. E de que forma? Fazendo com que o homem se melhore. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele emprega para se modificar. Não é? E quando falamos de perfeição, né? Aquela perfeição possível, a perfeição que Deus nos permite, que Deus nos dá as oportunidades e as potencialidades de atingirmos, de fato, toda religião deve ter por finalidade melhorar o homem, não é? Essa seria a missão de uma religião, né? Melhorar o homem, levar o homem a se tornar melhor, mas se tornar melhor de dentro para fora, e não apenas na sua aparência. Então a pureza de coração, poderíamos dizer, se buscamos a pureza de coração, quais são as nossas impurezas de coração? E aí vamos encontrar, certamente, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, o apego material, as mágoas, melindres. Então são essas impurezas que atravancam o nosso progresso. E em lugar delas, o que devemos buscar? Talvez seguimos um pouco aquele pensamento de São Francisco de Assis, né? Nos tornarmos pessoas melhores, levarmos a paz onde houver a guerra, levarmos o perdão onde houver ofensa, levarmos a esperança onde houver o desespero. Vejam que esse exercício constante da prática da caridade é algo que depende da nossa boa vontade, de usarmos o nosso tempo e os recursos que dispomos para praticarmos nas oportunidades do dia a dia
A verdadeira caridade que é doarmos de nós mesmos. Consolar alguém que sofre, amparar alguém que está aflito, ser útil a alguém de alguma maneira, procurar praticar a caridade desinteressadamente e sem que o outro tenha que me pedir ajuda, são pequenas formas de irmos purificando o nosso coração. Pequenas atitudes que nos levam a substituir aqueles sentimentos que ainda carregamos, mesmo que momentaneamente, por sentimentos que nos levem a nos tornarmos pessoas melhores, cumprindo então aquela que é a missão de toda religião: levar o homem até Deus, tornar o homem melhor do que ele é, permitir, propiciar um caminho para que isso aconteça. Mas depende do esforço individual de cada um de nós. Essa evolução que buscamos, essa pureza de coração que buscamos, é uma responsabilidade de cada um de nós. Basta querermos, basta buscarmos. Vamos lembrar que o buscai e achareis inicia-se pelo buscai. Inicia pela atitude de irmos ao encontro daquilo que queremos. Da mesma maneira, outro aconselhamento do Mestre, ajuda-te que o céu te ajudará, começa por uma atitude de nos ajudarmos. E quando nos propomos a nos ajudar, e a partir daí ajudar o próximo, certamente o universo conspira a favor. Ficamos por aqui em nossas reflexões de hoje, desejando que os amigos estejam bem e que possamos em breve nos encontrar novamente. Desejando a todos uma boa noite, bons pensamentos, boas reflexões e que a gente possa se ver em breve. Aquele abraço e a nossa saudação de despedida no Namastê.